Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse texto é o próprio Jesus falando conosco, são palavras dos seus próprios lábios, e ele nos atestando algo, nos falando que ele é a luz. Ele é a luz do mundo e ele veio para o mundo para que todo aquele que crê nele não permanecesse nas trevas. É interessante que quando paramos para pensar na luz, nós avaliamos os benefícios que a luz nos traz. Pense em nossos dias hoje, se nós não tivéssemos luz, no mundo em que vivemos, na realidade em que estamos vivendo, sem luz. Como seria ruim, como seria terrível. A gente experimenta momentos de apagões quando dá tempestade, quando tem algum temporal que a luz se apaga. E como é ruim quando ficamos sem luz. Agora, trazendo este conceito para as nossas vidas, pensando que se nós não tivermos luz na nossa existência, nós permaneceremos nas trevas. E como é ruim andar nas trevas. Quero trazer uma história para demonstrar, uma história que vai fazer um comparativo com a nossa vida, com aquilo que vivemos. Existia um povo que vivia em cavernas e esse povo se chamava o povo da caverna. E era um povo que, por morar em cavernas, eles não tinham contato algum com a luz. Eles viviam em total escuridão. Era a vida deles assim, eles estavam nas trevas, em total escuridão. E eles não tinham acesso algum à luz. Porém, um certo dia, alguém entrou naquela caverna e entrou com luz, entrou com uma certa luz. E naquele momento, aquele povo, as pessoas que moravam, o povo da caverna, eles se assustaram com aquela luz, eles temeram aquela luz e eles correram se esconder. Porém, a pessoa foi adentrando e levando a luz à sua mão e iluminando todo lugar onde ela estava passando. E o povo da caverna, por não conhecer a luz, por nunca ter tido um conhecimento da luz, eles se esconderam. Porém, ao perceber que a luz trazia esse conforto, ao se acostumarem com aquela luz, à medida que aquela pessoa foi entrando, iluminando aquela caverna, eles foram conhecendo a caverna onde moravam. Porque eles moravam em total escuridão, porém, ao entrar a luz, eles foram realmente vendo o lugar que eles moravam, foram vendo o rosto o rosto do outro, foram se conhecendo realmente com a luz. E como no início eles se esconderam por medo da luz, no momento que a luz começou a trazer clareza dos fatos, clareza das coisas, começaram realmente a conhecer onde eles habitavam, eles começaram a gostar da luz e se acostumaram com a luz. Assim é na nossa vida. Muitas vezes nós andamos a nossa vida sem a luz verdadeira que é Jesus. E nós nos acostumamos com as trevas. Nós nos acostumamos com a nossa existência, com a vida que levamos, a maneira como vivemos. E quando chega a luz, quando somos confrontados com essa luz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, num primeiro momento nós não gostamos, num primeiro momento nós queremos nos esconder, nós fugimos. Porém, quando nós nos acostumamos e nós experimentamos o benefício dessa luz, nós queremos mais dela. Assim, a nossa vida, ela precisa de luz, ela precisa dessa luz que é Jesus. A nossa vida espiritual como a nossa vida física. Como seria ruim sem eletricidade? Como seria ruim se não tivéssemos luz para iluminar os nossos caminhos? Quando não temos luz ao caminho que estamos andando, que perigos nós passamos de tropeçarmos em alguma coisa, de batermos em alguma coisa? Pensa, os carros na estrada se não tivessem luz. Como eles saberiam onde estariam indo? Ou nós mesmos caminhando a pé, indo para algum lugar, onde chegaríamos se não tivéssemos a luz? A luz ela é um benefício para as nossas vidas. Um benefício físico.
muito mais a luz espiritual, que é o próprio Jesus, que evita de andarmos nas trevas neste mundo, que evita de simplesmente ficarmos perdidos, sem saber para onde ir, sem termos uma noção de caminho, sem termos uma noção de vida para onde possamos andar. Jesus é a luz do mundo. E assim como a luz, a eletricidade, a luz, ela é um benefício para nós, Jesus é esse benefício para a nossa vida espiritual. A gente vê pessoas que muitas vezes sofrem circunstâncias, passam por determinadas circunstâncias e não conseguem entender. Elas não conseguem entender e não têm uma noção por que elas estão vivendo aquilo. Porque elas estão passando por aquelas circunstâncias muitas vezes ruins. E não conhecem, não têm conhecimento, não entendem por que estão passando por aquilo, não conseguem compreender por que elas precisam passar por aquilo. Vemos muitas vezes uma sequência de coisas ruins em certas famílias, coisas que são passadas de gerações, de uma geração a outra geração. Por que isso? Por que elas não entendem? Porque elas não têm a luz. Quando temos a luz clareia a nossa vida. E nós conseguimos perceber, e nós conseguimos visualizar e compreender por que estamos passando aquilo que estamos passando. Por que passamos o que passamos. Por que estamos vivendo essas circunstâncias. A sombra da luz. Sem a luz não existe sombra. Sem a luz não temos como compreender aquilo que estamos vivendo. Não tem como compreender a nossa própria vida. Por isso a necessidade da luz. E Jesus nos mostra que Ele é a luz do mundo. Por isso nós precisamos de Jesus para iluminar a nossa existência, a nossa vida, enquanto vivermos aqui nessa terra. Sem a luz, que é Jesus, permaneceríamos nas trevas, assim como o próprio texto diz. Assim como Ele mesmo fala, eu sou a luz. Quem crê em mim não andará nas trevas. Se não cremos em Jesus, estaremos nas trevas. A minha oração nesse dia é que você possa receber a luz, que é Jesus. Que você possa crer em Jesus e crer que Ele é a luz para iluminar a tua vida. E você possa, então, compreender toda a sua existência e tudo aquilo que acontece ao teu redor. Deus te abençoe.